Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló: comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo, enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Esse dia, quem estiver no terraço não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. Quem estiver nos campos não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló: quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem a perder vai conservá-la. Eu vos digo, nessa noite 2 estarão numa cama, um será tomado e outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e amadas irmãs, vamos meditar um pouquinho sobre a palavra de Deus, procurando compreender, para que possamos viver essa palavra em nossas vidas. A leitura que nós ouvimos, a primeira, ela é tirada da carta de São João. A carta de São João é uma carta apocalíptica. Ela vai contar do fim do mundo, como é que acontece, o que vai acontecer, como nós temos que estar preparados. Não é para saber o dia, a data e a hora. Se você está preocupado com isso, você está preocupado com as coisas vãs do mundo. Porque Jesus já deixou bem claro que o dia e a hora cabe a Ele. Nós podemos saber a proximidade do fim dos tempos. Muitas pessoas ficam calculando o dia, a hora, segundo, quando é que vai acontecer isso. Por quê? Porque na verdade não crê em Jesus. Não crê em Deus. Quando você não acredita no profeta, você não acredita no próprio Jesus, porque ele representa Jesus. Ele representa o próprio Deus que está revelando ali. Então é preciso tomar cuidado quando nós ficamos especulando muito. Especular muito significa rebeldia, indisciplina, não aceitar a lei de Deus. Esse é o sentido verdadeiro da rebeldia. Então ali no começo diz assim: aquele que permanece na doutrina é o que possui o Pai e o Filho. Quem permanece firme na doutrina, no ensinamento, na revelação da palavra, esse está dentro da lei de Deus. Esse vive a lei de Deus. No versículo 4 diz assim: muito me alegrei, Senhora, por ter encontrado alguns filhos que caminham conforme a verdade, segundo o mandamento que recebemos do Pai. O que significa isso? A Senhora representa a igreja. O dia da vinda do Senhor, quando for entregado a chave, Deus vai falar: muito alegrei de encontrar filhos fiéis ainda, segundo a verdade da doutrina. Esse é o sentido verdadeiro dessa frase. Quando o profeta entregar a chave e as pessoas ficam especulando de que forma vai entregar, não cabe a você saber. Se fosse para saber, tinha sido revelado. Ali na palavra já é bem claro: se fosse para o que é mistério de Deus, permanece no mistério de Deus. Não é para poder ficar especulando sobre isso. Quando a gente está especulando, volta no mesmo treca. Você está na rebeldia. Seu coração é rebelde, não aceita a palavra conforme ela está sendo orientada e passada. Aí no versículo 5 diz: nós devemos estar no trato de um mandamento, porque não há um novo mandamento. Não há novo mandamento. O mandamento é o mesmo desde o princípio, quando Deus deu esse mandamento. Quando Ele outorgou esse mandamento a Moisés, a Abraão, aos profetas.
e permanece o mesmo mandamento. Não há e não pode haver outro mandamento. Se alguém vem agora no fim do tempo com apostasia, colocando novos mandamentos, nós não podemos seguir, como dizia ontem o Evangelho, não vai atrás, não corra atrás. Você deve permanecer firme na fé, firme na sã doutrina. E ali, João continua falando que amar consiste em viver segundo o mandamento de Deus Pai. O verdadeiro cristão deve pautar seu proceder, conduta, atitude sobre este mandamento. Não há outro mandamento. Não é o mandamento da lei dos homens. É o mandamento da lei de Deus que nós devemos seguir. Ali no versículo 7 ele continua. João alerta que muitos espalharão cinzanas, são muitos sedutores que vão passar outras doutrinas, vão espalhar doutrinas novas. É preciso ficar alerta, é preciso ficar vigilante. Não é por causa da facilidade de algumas brechas que nós encontramos nas leis, né? Achamos que vamos encontrar ali a brecha. Então eu posso isso, eu posso aquilo. Porque agora, mas não é bem assim, porque o mundo está moderno, o mundo está diferente, mudou as coisas, então nós podemos mudar. Não. Ai daquele que mudar um só ponto e uma só vírgula. E João continua ali, que tem muitos desses que não confessam Jesus encarnado. Já não confessam que Jesus é o Filho de Deus, que veio ao mundo por ordem de Deus para que nós pudéssemos ser remidos no seu sangue. Ah, não, mas Jesus não fazia milagre, não. Esse negócio de multiplicação de pão, você pegar um pãozinho, parte um pedacinho para cada um, e aí deu para todo mundo. Como é que 5 pãozinhos eu ia repartir com 5.000 pessoas? Por mais que fosse uma migalhinha. Né? Olha a lógica. 5 pãezinhos transformaram o suficiente para alimentar aquele povo. Mas não era, o principal não é isso. Jesus teve compaixão deles e fez esse milagre. Mas o ensinamento maior ele deixou ali no monte as bem-aventuranças. Mas como ele precisava também alimentar o corpo, Jesus se preocupou com eles, porque Deus ele é bom e misericordioso. Ele nos preocupa conosco integralmente. Ali foi apenas um sinal da realidade que vamos viver no céu, onde não haverá mais fome, ranger de dentes, decepção, frustrações, não haverá o egoísmo do homem. E João continua ali, agora interpretação minha dentro da palavra, porque o veneno da sedução, que é mentira, mata a alma e envenena o espírito. Se nós permitimos ser envenenados, muitas vezes permitimos, né? Ser envenenado. Se você vai ouvir, procurar, mas porque fala bonitinho, porque faz show, porque isso lá é tão bom, né? A gente distrai um pouquinho, quando você vai ver, você está bebendo do veneno. Você está acostumando com as novas doutrinas, com as coisas erradas, com a apostasia. Nós acostumamos muito fácil com as coisas fáceis, né? Hoje nossos filhos não têm caráter quando diz a firmeza, a virtude interior de tomar uma decisão, porque nós damos muita facilidade, né? No nosso tempo não tinha essas facilidades, né? Era tudo muito difícil as coisas. Para a escola andava 45 minutos, hoje para andar 10 minutos coloca uma perua para a criança sair, né? Aí a criança não vai sabendo lidar com as dificuldades da vida. Aí não forma o caráter, caráter é aquela coisa que você, sim, sim, não, não. Isso faz mal para mim, eu não aceito, eu não quero. Por exemplo, álcool, droga, prostituição, não faz bem para mim, eu não vou atrás disso. Então a gente não tem o cuidado, São João nos ensina aqui, toma cuidado de não querer perder o fruto do vosso trabalho. Pai, educam o filho, né? Levam com tanto esmero do trabalho, com tanto sacrifício, quando vai ver, o filho está perdido. Por quê? Não teve pulso, não colocou limite para educar os filhos, não ensinou uma sã doutrina para ele. E aí, como é que ele pode aprender alguma coisa se o pai e a mãe não ensinam? A igreja, ela ajuda
a fortificar a educação, mas a educação primordial é a do pai e da mãe. Com carinho, com afeto, com orientação, impondo os limites, aí a criança vai crescer madura e sadia para não ser levada pelos ventos da sedução do inimigo. Aí ele continua falando, quem segue as falsas doutrinas, aí a interpretação minha, na verdade, quem segue as falsas doutrinas, segue o profanador. Quem está indo aonde tem o profanador, é profanador também. Como o exemplo de quem está dentro de um carro que é roubado e sabe que aquela pessoa é um ladrão, ele é cúmplice do roubo. Ele está cometendo o mesmo erro da outra pessoa. Então é preciso tomar cuidado para você não entrar e permitir que esses venenos vão assolar o seu coração e você vai achando que é tudo normal. Pode-se fazer tudo. Ah, mas foi ele que roubou, não foi eu. É ele que está falando mal da vida dos outros, não sou eu. É ele que está julgando, não sou eu, só estou junto. Você é cúmplice. Você está no mal, você está permitindo o mal na tua vida. Então nós acabamos profanando também quando vamos a algum lugar que você sabe que a pessoa não segue essa doutrina e está ministrando o sacramento, você também está profanando o sacramento da mesma forma que aquela pessoa que está profanando. Porque você está aceitando o erro do outro. Está aceitando aquela profanação, a blasfêmias contra Deus. Ah, mas se lá não existe a Santa Eucaristia, como é que eu estou profanando? Porque você está zombando de Deus, porque aquilo ali é um sacramento sagrado. É uma coisa sagrada. Você está duvidando de Deus, você está rejeitando Deus, você está crucificando Jesus ali. Em especial na Santa Eucaristia, quando nós pegamos na mão sem o respeito devido, pisoteando e crucificando de novo nosso Senhor Jesus Cristo. Quando entramos na casa de Deus sem o devido respeito, mal vestido, com roupas sedutoras, inconveniente. Quando não entramos na casa de Deus e não cumprimentamos donos, ajoelhando e adorando com respeito, fazendo da casa de Deus um covil de ladrão, comércio e barganha. Nós estamos sendo seduzidos com esse veneno daquelas que não acreditam em Jesus, que usam apenas o meio para profanar e blasfemar. As pessoas pensam que a missa negra, levada ao inimigo, é feita em coisas ocultas, longe, não. Já é oculto atrás da própria missa, que não é dada o devido respeito a Jesus, zombando daquilo que acontece na Santa Eucaristia. No Santo Sacramento, onde nós recebemos o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, ali há também já oculto essa profanação, levando assim aquilo que o inimigo gosta de ver. Aí está fazendo a honra a ele. No versículo 9, todo aquele que não permanece na doutrina de Cristo, mas passa além, não possui a Deus. Quem muda, quem passa além, acha que não, eu posso fazer do meu jeito porque agora o mundo está diferente, está moderno, então eu estou passando além da doutrina. Estou mudando a doutrina porque eu acho que eu tenho autoridade para isso. Isso cabe para bispo, para suposto, Papa, não estou falando do Papa João Paulo, do Pedro II, mas estou dizendo do outro, não precisa falar o nome, cada um sabe, Não precisa fazer propaganda. Então, não tem autoridade, nenhum homem, nenhum ser humano tem autoridade para tirar um ponto e uma vírgula. Então ele diz aqui, quem passa além, acrescentei aqui, quem acrescenta algo, não possui a Deus, está no próprio Evangelho, na própria carta de João. Não fui eu que escrevi. Aquele que permanece na doutrina é o que possui o Pai e o Filho, João diz. Aquele que permanece firme. No caso, o profeta, Papa Pedro II, foi escolhido porque permanece firme na palavra, na doutrina, então, ele permanece com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Para estar em Deus é preciso seguir os ensinamentos. O rebelde, disciplinado, teimoso, contesta tudo, já é filho do diabo. Os filhos da luz são obedientes, disciplinados, compreendem a palavra viva de Deus.
Agora vamos para o Evangelho. Acho que a primeira carta ficou bem já explicada, né? Vamos agora para o Evangelho. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. E Jesus começa a contar como é que aconteceu. Primeiro, teve a reverência de Noé, né? O mundo, a humanidade estava mergulhada no pecado, na apostasia. Zombavam de Deus, não queriam mais saber da religião. E aí Deus revela a Noé que ia acabar o mundo e dilúvio. Todo mundo ficava tranquilo, vivendo a mesma vida, no pecado. Como diz aqui, ele fala, né? Eles comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento como se nada fosse acontecer. Juntando o seu tesourinho na terra, né? Casa, carro, certificados, diploma, como se nada fosse acontecer. E aí, Jesus nos fala, né? Que através de Noé, o sinal que viria o dilúvio, ninguém estava preocupado. Quando Noé entrou na arca, com a sua família, com os animais, não teve mais jeito. Veio o dilúvio e acabou com tudo. Está dando um exemplo de como que será o fim dos tempos. Depois no versículo 28 diz assim: assim também como aconteceu no dia de Ló. Comiam, bebiam, casavam-se e continuavam levando a mesma vida no pecado, como se nada fosse acontecer. Ló alertava: vai vir fogo na terra, Deus vai destruir a humanidade se vocês não converterem. Mas ninguém estava nem aí, né? Vivia a mesma vida. Aí no versículo 19 Jesus nos conta, né? Mas o dia que Ló saiu de Sodoma, o dia que ele saiu de lá, a sua presença, que era representante de Deus, já não estava mais ali. Aí Deus fez chover fogo e enxofre do céu, e acabando com todos. No versículo 30. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado, a vinda de nosso Senhor. No 31. Nesse dia, quem estiver no terraço não desça para apanhar seus bens. Nós não devemos ficar preocupados com os bens materiais. Você pode ter o seu conforto, mas o que passa daquele do conforto, o que é ganância, é que se torna pecado, o que é o mal. Não é que agora não vou ter mais nada, vou jogar tudo fora, não é isso. Não vou mais trabalhar para ter as coisas, não é isso que Deus está falando. É você não ser apegado aos bens materiais. Porque quem pega no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Não é digno de Jesus. Então, quando ele diz aqui, ele está alertando aqui, que se você ficar preso no mundo, você pode perder a oportunidade de, no dia da vinda do nosso Senhor, alcançar a recompensa da vida eterna, da glorificação. Quem procura ganhar a vida vai perdê-la, e quem perde a vida vai conservá-la. Nesse mundo tudo é vaidade. Como diz Eclesiástico, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Não vale nada, perde tudo, você não vai levar nada daqui, nada. No dia da restauração, não vai servir carro, não vai servir casa, não vai servir diploma, não vai servir roupa bonita. Não que você não possa vestir bem, deve vestir bem, com a modéstia. Mas nada do que você construir aqui materialmente você vai levar para o reino de Deus. Você vai construir, a única coisa que vai, seu passaporte lá é: você amou a Deus sobre todas as coisas, amou o seu próximo, amou a si mesmo, se deu respeito de filho de Deus, de filho da luz. E aí ele continua dizendo assim, porque perguntam para ele como é que vai acontecer isso tudo. Muitos serão trabalhando, um será levado, outro ficará. Ou deitado na mesma cama, um vai e outro fica. A gente fica preocupado muito com o outro, que o seu outro vai se salvar ou não. Tem que se preocupar com a tua salvação. A única coisa que eu posso fazer por outro é orar a Deus para que Deus ilumine a mente dele, o coração dele, para que ele possa voltar para o caminho. É dessa maneira que nós devemos estar sempre alerta nos ensinos de Jesus. Nos coloca ali a verdade. E aí perguntam para ele ainda como é que vai acontecer tudo isso? Quando é que vai acontecer tudo isso? Jesus responde com uma pergunta que eu vou deixar no ar. Não vou te interpretar essa pergunta, essa resposta de Jesus, não. Ele diz assim: onde estiver o cadáver,
aí está os abutres. Quem tem ouvido, ouça o que a igreja, que o Espírito tem a dizer à igreja. Vamos falar um pouquinho, né? Hoje é dia de São Martinho, só para encerrar, breve. São Martinho de Tours, ele viveu ali no ano de 315, era de uma família pagã, ao contrário do que você pensa, ele, apesar de ser bispo na França, ele nasceu na Hungria. Mas, naquele tempo, já ele era de família rica, né? O pai dele era rico, o pai dele colocou ele para ir no exército imperial e foi destinado para a França, na Gália, naquele tempo. Mas desde jovem, apesar de ser pagão, ele sempre ia às igrejas cristãs. Por curiosidade, acabou pegando gosto pela igreja cristã e ele foi buscando ali por interesse próprio, já ali aos 15 anos, procurando conhecer a palavra de Deus, a vida de Jesus Cristo. São Martinho é o primeiro santo, o segundo santo não Marte. Até aí, só os mártires era levado ao altar como santo. Depois de Santo Antônio do Deserto, ou conhecido no Brasil como Santo Antão, ele é o segundo santo por dignidade, porque ele era uma pessoa muito centrada em Deus. Tanto que, de certa feita, num tempo de frio muito intenso, ele encontra com um mendigo quase nu. E ele estava sem dinheiro naquele momento, não querendo despedir aquele mendigo sem fazer a caridade a parte dele, como cristão. Ele pega a espada e corta o seu manto e dá metade para o mendigo. No outro dia, Jesus aparece para ele, vestido com o manto que ele tinha dado ao mendigo, e diz para ele: Martinho, principiante na fé, cobriu-me com este manto. E a partir daí, impressionado com isso, ele converte, muda toda a sua vida, amadurece a sua alma. Ele já estava buscando a Deus, mas ainda não estava vivendo totalmente o cristianismo. Ele começa a viver, então, o cristianismo, abandona o exército, que ele poderia seguir uma carreira, ganhar muito bem, estar bem na vida, mas ele vai e entrega tudo isso. Dedicou-se ao serviço de Deus. Vai a Santo Hilário, que o recebe, o educa na fé, o ordena diácono, ele começa os trabalhos, principalmente na caridade. E quando estava já quase para morrer, que ele percebeu a morte dele, porque quem está em comunhão com Deus sabe também o momento que vai chegando, aproximando. Está pronto para isso. Não sabe o dia, a hora, mas sabe que está aproximando. Os seus discípulos falam: Pai, não nos deixe, não nos abandone, nós precisamos de Ti. E ele pede ao Senhor, então: Senhor, se o vosso povo precisa de mim, não vou fugir do trabalho. E aí, mas ele acrescenta uma coisa importante: mas seja feita a tua vontade. São Martinho de Tours faleceu no dia 8 de novembro, mas a festa dele é comemorada no dia do sepultamento dele. Era tanta gente que vinha a ele pela santidade dele, que levou um tempo a mais para poder sepultá-lo. Então a festa dele, ao invés do dia 8, como no dia do falecimento, porque na igreja a festeja assim: o dia do nosso nascimento não é o que nós nascemos aqui na terra, é que nós nascemos para Deus. No caso, no dia da morte, nós estamos nascendo para Deus. E não morrendo, e não acaba a vida ali. Ali a vida começa. Agora, no fim do tempo será diferente, né? Seremos arrebatados. Mas de que forma será arrebatado? Não fique especulando. Não traz rebeldia no teu coração. Deus é que sabe. O mistério é dele. Então, se preocupar em preparar a tua alma e preparar o teu espírito, como Martinho. Martinho, ele é um exemplo para os jovens de hoje. Novo ainda, começou a buscar o conhecimento de Deus, a viver na presença de Deus. E ele ia por conta própria, não eram os pais dele que levavam. Muitas vezes os jovens acabam levando os pais para a igreja. Já vi muito isso na igreja. Os pais estão afastados, os filhos vêm trazendo os pais. Mas hoje os nossos jovens
precisa de um modelo assim, um modelo de atitude, de caráter, para que eles possam encontrar Deus, que eles possam saber que Deus existe realmente, que é necessário ir a uma igreja que tem uma sã doutrina. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.